Marcos José Corrêa do Nascimento está vivendo isso agora. Depois de 30 anos com um restaurante no Recife, ele está querendo empreender aqui em Portugal e são muitas as dúvidas justamente por não conhecer o mercado principalmente. Você teria algum conselho para o Marcos? Eu tenho. Além de voltar para o Brasil? Mentira, Marcos. Contratar aí na escola. Eu acho que o conselho está claro aqui, mas vamos lá. Conselho gratuito. Porque vamos combinar, né, Marcos? Ninguém pode fazer nada de graça. Não, mas por acaso era uma coisa que eu queria falar, que há bocado, antes de começarmos, eu disse, lembrei-me de uma coisa que eu quero falar, que existe uma diferença... Vai, fala não, é porque antes de tu responder a pergunta do Marcos, eu quero fazer um ponto aqui que botaram que eu adorei. Ok, porque existe uma diferença muito grande entre o mercado brasileiro e o mercado português, que normalmente os brasileiros quando chegam não percebem, ou que demoram mais a perceber, e eu senti isso, por exemplo, no caso, eu não sei se ela já mudou de opinião entretanto, mas lá está, com a Mariana, quando ela veio, ela tinha muito aquela coisa, nós conhecemos-la aqui num evento. E ela foi tão impressionante a falar que nós a contratámos imediatamente depois do evento. Mas havia ali uma coisa que na época nós fomos seguindo o conselho dela, mas que sempre achando que não. E hoje, com mais experiência, provou-se que não. Que é o seguinte, ela não entendia... E eu acredito que isso possa acontecer a muitos brasileiros, tá? Então não estou a crucificar a Mariana, só acho que aproveitar o corte, vai. Oh, não. Atenção, empreendedora e mentora de empreendedorismo fala que brasileiros são... Não é isso. Porque como vocês têm um país enorme, com milhões e milhões de pessoas, ela não conseguia entender porque é que nós, em Portugal, não valorizávamos o mercado português. Ou seja, ela era assim, mas porquê que os portugueses, as empresas portuguesas, cismam que têm que comunicar em inglês, cismam que têm que vender para o mercado estrangeiro, se podem ter clientes aqui e nem estão a ver esse mercado à frente. O que acontece é que nós somos tão poucos e nós temos um poder de compra tão baixo que se nós ficamos, e depois tipo, nós não vamos vender para o Brasil. Há quem venda, mas não é o nosso principal público. Porquê? A vossa moeda está desvalorizada. E depois vocês já têm tanta oferta que vocês não precisam de comprar de portugueses. Não é? Há exceções, tipo o Paulo Faustino, que aqui é um guru de marketing digital, ele consegue vender, mas mesmo assim eu já ouvia dizer que ele vende mais ainda assim em Portugal. E ele já fala um português adaptado. Ele já põe um monte de expressões brasileiras, já utiliza muito o gerúndio e não sei o quê, e o cara e eu não sei o quê, para ajudar a entrar no mercado. Portanto, não há necessidade dos outros mercados que falam... Há muita relação ainda com Angola e por aí, mas não há necessidade dos mercados que falam português consumirem o produto português. E o nosso mercado é demasiado pequeno. E nós temos a Europa inteira, sem falar no resto do mundo, aqui à porta. Certo. Ou seja... Para nós é muito mais interessante trabalhar em inglês, até porque para nós é muito mais fácil do que aparentemente para vocês, pelo menos aqui nos eventos e tudo, havia muito mais brasileiros que não sabiam falar um inglês fluente do que normalmente há portugueses da nossa faixa etária. Não é uma regra assim, mas claro. Pronto, é a nossa percepção pelo menos. E é tipo, o mercado está ali. Ou seja, imaginemos, a Europa, eu não sei, eu odeio geografia, tá? Mas a Europa inteira deve ser quase como o Brasil, não deve ser exatamente a mesma coisa, mas no tipo, e claro que estamos a excluir o tamanho da Rússia, essas coisas, a Rússia também não é toda da Europa, mas enfim. Mas entendo, a nível de população, a nível disso tudo, é muito mais fácil ir buscar pessoas com poder de compra ao mercado europeu e mundial do que ficar aqui na bolhinha de Portugal, que é muito pequenina. Sim, na bolhinha lusófona, sim. Não,